Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Afonso. Em primeiro lugar, eu sou muito honrado aqui em poder agradecer em nome do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, a todas aquelas e aqueles que organizaram, tornaram possível e participaram de alguma maneira desse 27º colóquio do PPGM. Inicialmente, a comissão de organização, representada pelo professor Dr. Afonso Cláudio Figueiredo, e a própria comissão formada por discentes do PPGM. É muito importante salientar que esse colóquio do PPGM é um evento organizado pelos discentes e, portanto, ele depende do empenho, da iniciativa, da capacidade de execução e do planejamento dos nossos estudantes do PPGM, que se dedicaram de uma maneira exemplar para que tudo corresse da melhor forma possível. Obrigado ao nosso conferencista da abertura, professor Dr. Gustavo Alonso, da Universidade Federal de Pernambuco, e a todas e todos da comunidade da Unirio que tornaram esse evento possível. Nunca é demais ressaltar que, durante uma pandemia global, com mais de 500 mil mortes registradas oficialmente até o momento apenas no Brasil, essa equipe de guerreiros conseguiu realizar, com todo o sucesso e brilhantismo, mais esse evento, lutando contra todas as angústias e preocupações, com familiares e amigos, nesse momento trágico, além das dificuldades materiais que as universidades públicas brasileiras vêm enfrentando nos últimos anos. Essa equipe superou todos os obstáculos com criatividade e, sobretudo, dedicação e horas de trabalho. Isso se trata da expressão do mais genuíno espírito público, que é a razão da existência e a sobrevivência da nossa universidade pública brasileira, apesar dos tempos difíceis que atravessa, tanto em termos materiais, quanto em relação aos ataques e perseguições que vem sofrendo. Esse colóquio do PPGM, o 27º, contou com a apresentação de 44 trabalhos de forma totalmente virtual. No mundo atual que a gente está habituado a assistir lives e vídeos de apresentações pela internet, pode parecer uma coisa comum, um evento desse porte. Para isso, foi imprescindível contar com o trabalho magnífico realizado pela equipe infatigável que realizou o 6º Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música, o Simpom 2020, organizado pelo PPGM, e que legou toda uma sistemática para empreender e apresentar virtualmente eventos que nós vínhamos há décadas produzindo de forma presencial. Na impossibilidade de citar nominalmente todos os participantes, eu vou me limitar a agradecer expressamente a presidente do Simpom 2020, a professora doutora Doriana Mendes, e o vice-presidente, então coordenador do PPGM, o professor doutor Clifford Hill Corman. Em termos de impacto, o formato virtual permite a esse colóquio a participação de pós-graduandos de outras instituições, tanto na modalidade de apresentação de trabalhos de pesquisa como de ouvintes. Além disso, pela primeira vez, devido ao formato virtual, os trabalhos apresentados no colóquio vão ficar à disposição de todos os interessados, de forma permanente e gratuita, tornando o alcance desse evento não apenas local, regional ou nacional, mas global. Essa é uma forma importante de disponibilizar a produção acadêmica e artística do PPGM a toda a sociedade, tanto brasileira quanto internacional. Portanto, em todos os sentidos, esse colóquio traz orgulho a todos nós que participamos do PPGM e se soma em toda a sua plenitude às realizações do programa. Obrigado. Eu me sinto muito honrado também por haver sido convidado pela comissão organizadora a proferir a conferência de encerramento desse colóquio. Sendo um encontro de pesquisadoras e pesquisadores, eu aceitei com muita responsabilidade essa missão, né? Eu acredito que ela foi atribuída a mim no sentido de falar um pouco das minhas próprias pesquisas e não do meu papel como gestor à frente do PPGM. Então, eu vou, a partir de agora, despir as vestes de coordenador do PPGM e assumir a responsabilidade o pesquisador Álvaro Nedre. Então, eu vou deixar claro que as posições que eu vou expressar aqui não são de maneira nenhuma posições do programa e nem do seu colegiado. O título dessa conferência é Teoria, Cultura e Política na Pesquisa Musical,
O Assalto aos Céus e o Trabalho do Músico. Esse título é uma referência às transformações sofridas pela musicologia desde o seu surgimento no século XIX até os dias atuais. Uma concepção musical que pairava nas alturas da idealidade foi duramente trazida a encarar a realidade dos fatos, das determinações econômicas, do preconceito, do racismo, do sexismo. E nesse processo, se defrontar com o fato de que a música é sim um trabalho e o músico é sim um trabalhador. Essa realidade incômoda se intromete no dia a dia do músico em conflito entre suas condições ideais de remuneração e trabalho e a filosofia idealista herdada tanto da Idade Média quanto do idealismo alemão do século XVIII, ainda hoje muito presente no imaginário dos músicos. Um imaginário povoado de noções como o gênio autônomo, a obra de arte pairando acima das determinações materiais. Esse imaginário romântico que subsiste no século XXI impede a compreensão de que, como toda profissão, a música estabelece relações de produção e o músico está implicado nelas. Portanto, eu pretendo chamar a atenção para o fato de que a ideologia do artista romântico leva o músico a um aprisionamento dentro do seu quarto, onde ele busca aprimoramento técnico e artístico como único caminho para o sucesso profissional. Em vez disso, eu apresento a necessidade do músico se entender como um trabalhador, membro de uma classe que coletivamente lute por melhores condições de trabalho, remuneração e valorização social. A tradição musical que remonta ao domínio da Igreja no período medieval tomou para seu modelo as teorias de Pitágoras e Boécio. Para essas teorias, a música consistia da contemplação de relações numéricas. Os contextos corporal e sócio-histórico eram apagados. Já a filosofia platônica separava o mundo das ideias do mundo dos conflitos terrenos. Essa filosofia foi incorporada de maneira central à tradição cristã e se materializou na música medieval, por exemplo, no cantochão. As notas longas são um ataque deliberado aos efeitos do ritmo sobre o corpo, a sensualidade. A anulação da materialidade do corpo e da realidade social possibilitava ao crente alçar sua mente aos céus em suas orações. Assim, a música teve papel determinante na efetivação da ideologia dominante da Idade Média, e não apenas naquele período. Após a vitória da classe burguesa, obtida com as revoluções lideradas por ela, que derrotaram a antiga nobreza feudal, surgem outras necessidades de justificação, pois a classe detentora do poder político e econômico agora é outra. Isso coloca a música no papel de impor uma nova pedagogia dos sentidos, adequada às exigências da nova classe dominante. A disciplinarização do corpo continuava sendo um componente principal da manutenção da ordem político-econômica e social, mas agora essa disciplina estava voltada para a produção econômica, o que não se colocava na sociedade feudal. Era necessário, a todo custo, impor e estender a toda a sociedade a ideologia da satisfação postergada, ou seja, a noção de que era necessário deixar de lado os desejos, porque isso é incompatível com a acumulação capitalista. Se as pessoas gastarem hoje seus recursos físicos e econômicos, em vez de economizarem e reinvestirem, o capitalismo morre. As formas musicais estendidas, a noção de uma rígida regra de comportamento, o silêncio durante as apresentações, tudo isso é novo na história da música e tem correspondência com essas novas necessidades político-econômicas. Aqui, mais uma vez, a gente encontra a teoria servindo como justificação de um sistema político-econômico. É justamente nesse período revolucionário burguês, mais especificamente no século XVIII, que surge Immanuel Kant, criador da filosofia do idealismo transcendental. Em 1781, 8 anos antes da Revolução Francesa, portanto, Kant finalizou a Crítica da Razão Pura, obra que teve impacto imediato na vida intelectual europeia. Nesse livro, Kant assume uma defesa enfática da razão iluminista. E nós sabemos que o iluminismo foi um movimento cultural
inteiramente associado às necessidades de dominação da natureza pela classe burguesa. Ele representou a superação das crenças religiosas em favor de uma investigação sobre as causas reais dos fenômenos. É nesse contexto que vai surgir a musicologia, como uma disciplina orientada para uma música transcendente e autônoma, desinteressada, entre aspas, como havia proposto Kant em sua crítica à faculdade de julgar. Essa concepção, associada a todo o conjunto da filosofia idealista alemã, vai ter impacto até os nossos dias sobre a filosofia da música. Conforme o crítico literário Terry Eagleton, no seu livro A Ideologia da Estética, surge nesse momento um tipo de sujeito humano inteiramente novo, o cidadão de classe média, o indivíduo supostamente livre, igual e autônomo. A estética, que é essa nova doutrina burguesa, é a transposição para o domínio cultural da ideologia dessa classe. Representou a afirmação do indivíduo e da experiência estética individual contra a experiência coletiva. Afirmou ideologias burguesas de liberdade, autodeterminação, empreendedorismo, ausência de privilégios e igualdade. Essa concepção estética foi assimilada à música a partir de um dos mais importantes formuladores da estética musical transcendental do século XIX, Edward Hanslick, em sua obra Do Belo Musical. Para Hanslick, o conteúdo da música não deveria ser buscado na emoção, mas na própria forma, concebida como espírito e essência. Em termos diretos, o idealismo rompe com uma tradição filosófica de investigar as coisas em suas propriedades inerentes. Em oposição a essa tradição, o idealismo entende que as propriedades que encontramos nos objetos, assim como na obra do Hanslick, os sentimentos evocados pela música, não são características dos objetos, mas são construídas na nossa percepção. Isso equivale a colocar o indivíduo no centro do palco, o que é exatamente o cerne da ideologia burguesa. E a arte em geral, e a música em particular, têm um papel fundamental a cumprir nessa lógica. Como argumenta Richard Middleton em sua obra Estudando a Música Popular, as premissas continuam fortes no núcleo da musicologia, aspas. As obras são autônomas, a arte tem qualidades transcendentais. O indivíduo, o gênio, o grande homem, o SIC é dele. Deve ser o foco da explanação histórica. A escuta deve ser isolada e contemplativa, e a análise, portanto, centrada no texto. O que aconteceu é o resultado de uma relação recíproca entre a prática musical e o que Foucault denominou de uma formação discursiva, a hierarquia de valores e legitimações na primeira, refletindo-se e produzindo-se na segunda, o complexo como um todo, intimamente conectado com a estrutura de classes sociais, fecha aspas. E ele continua de maneira muito importante para os nossos propósitos. Aspas. No nível mais simples, noções idealistas e formalistas de arte claramente executam a função útil para a burguesia de remover a esfera da cultura do contexto imediato do sentido, discussão e luta social, para as esferas puras do absoluto, enquanto, convenientemente, insiste na propriedade desta classe dos valores mais altos. Fecha aspas. Como consequência, as noções de arte e de artista, que terminaram por se naturalizar através das sociedades ocidentais, privilegiam uma instância autoral supostamente independente dos condicionamentos sociais. O dom aparece como relacionado ao gênio, uma capacidade individual, sem relação com a cultura e a sociedade, algo que nasce com a pessoa. Apesar dessas noções continuarem muito fortes no senso comum, há várias décadas elas foram inteiramente expostas como mera ideologia pelos estudos literários, pelas ciências sociais, pela etnomusicologia e pela própria musicologia. Embora a impressão intuitiva seja de que o compositor é o único responsável pela obra, não existe obra, nem compositor, fora de uma quantidade de relações sociais. Desde os anos 1950, isso vem sendo demonstrado, por exemplo, a partir da noção de virada cultural, que é devedora de Richard Hogarth, desde 1957, e do etnomusicólogo Alan Marion,
com a sua Antropologia da Música, de 1964. Também pelos estudos culturais anglófonos da década de 1970 e pela sociologia cultural, que surge a partir de Bourdieu, do livro A Distinção, Crítica Social do Julgamento, de 1979, seguida pelo livro do Becker, Mundos da Arte, de 1982, os Popular Music Studies, do Tag, Middleton, Frith, Habdidge, seguidos pela Nova Musicologia, a partir de 1985, de Kerman, McClary, Tomlinson. O que todas essas concepções diferentes possuem em comum é a crítica à ideia do gênio, do criador autônomo. Elas demonstram que o cânone ocidental, em vez de ser o catálogo do sublime, é o resultado de arranjos políticos, econômicos, materiais, técnicos e institucionais. A associação de múltiplos atores ocultos, como salas de concerto, editores de partituras, fabricantes de instrumentos, críticos musicais, público e assim por diante, tem um papel preponderante na criação tanto da obra-prima quanto do gênio. Isso desloca ambos do papel supostamente autônomo que eles tinham, a partir de uma estética transcendental que, como a gente viu, serviu de referência para a musicologia do século XIX. Apesar disso, noções inatistas como dom ou gênio continuam fortes entre os músicos. A ideia de artista, em vez de ser entendida como resultado de atividades sociais, como anos de estudos, aprendizados, práticas, experiências, surge como uma idealização do indivíduo solitário e separado da sociedade. Afinal, tendo ele nascido com o dom, ele prescindiria da relação com o outro para atingir a expertise. Com isso, o músico resiste a se considerar um trabalhador, já que a noção de trabalho pressupõe o esforço social continuado por horas durante anos. Isso é oposto ao dom, ao indivíduo tocado pela divindade. Por outro lado, a noção de trabalhador pressupõe a remuneração pelo trabalho executado. E essa ideia não se casa bem com a estética transcendental do século XIX, ainda bastante presente. Seria então necessário investigar a questão central: a atividade musical é trabalho ou é arte? O músico é trabalhador ou artista? Ou então, será que essa dicotomia não se coloca, sendo possível compreender a arte como um trabalho e o artista como um trabalhador? É claro que outra noção de arte, que não fosse derivada do idealismo kantiano, da estética burguesa, seria necessária. Algo como o que já temos, a noção de cultura. É por isso que eu não utilizo a noção de arte, mas a de cultura, no sentido antropológico, mas a partir da formulação de E.P. Thompson, do historiador, de cultura como enfrentamento entre modos de vida diferentes. Outra questão: quais seriam as consequências práticas relacionadas a lutas por melhores remunerações, condições de trabalho, valorização social, para o músico profissional que se assume, de um lado, unicamente como um artista, ou de outro, como membro de uma classe? Essas são algumas perguntas que o nosso grupo de pesquisa, ensino e extensão, Trabalho do Músico, busca responder. Esse é um grupo de pesquisa participativa em etnografia das práticas musicais, uma metodologia na qual venho trabalhando desde 2011, por influência dos meus colegas etnomusicólogos Samuel Araújo e Vincenzo Cambria, no magnífico trabalho que desenvolveram desde 2004 e que se mantém junto à comunidade da Maré. Essa é uma metodologia de pesquisa em que os interlocutores têm participação integral na elaboração da própria pesquisa, questionando relações de poder implicadas nas metodologias tradicionais de pesquisa. Iniciei meu trabalho com essa metodologia quando pesquisava de maneira colaborativa a música da Baixada Fluminense, com um grupo de estudantes do IFRJ de Nilópolis, moradores daquela região. Desde 2018, eu mantenho aqui na Unirio o grupo Trabalho do Músico, que continua a desenvolver a pesquisa participativa, voltada agora para esta questão. Tenho a honra de ter como integrantes do grupo, com quem compartilho a autoria das reflexões que se seguirão, Gabriel Veras, graduando do IVL, Leandro Montovani, mestrando do PPGM, Pedro Fadel, egresso do IVL, e Tássio Ramos, mestrando do PPGM.
Voltando à indagação sobre se o músico profissional é um artista, um trabalhador ou ambos, o historiador Eric Hobsbawm analisa a situação de fragilidade assumida por artistas como decorrência justamente do seu isolamento social, ou seja, da sua autoexclusão deliberada de uma classe identificável. Em A Era das Revoluções, Hobsbawm interpreta o desejo impossível do artista romântico de se recusar a participar da sociedade como um elemento produtivo, ao mesmo tempo que depende dela, inclusive materialmente. Dessa contradição decorreria uma existência marginal, outsider, excêntrica, um sentimento de ser incompreendido e, portanto, excluído dessa sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele próprio exclui, já que ninguém compreende a sua arte. O artista romântico se sujeita a tudo isso como um indivíduo, renunciando à possibilidade de se unir a outros trabalhadores, se organizar e transformar coletivamente a sociedade. A essa situação de sofrimento, Hobsbawm denomina de alienação, isto é, uma separação, a separação do artista com relação à sua função social. Historicamente, isso não tinha ocorrido antes da segunda metade do século XVIII. O próprio Hobsbawm comenta Johann Sebastian Bach, Handel, Haydn, Mozart, ao contrário, não conseguiam imaginar uma vida como gênios, já que eles estavam inseridos em suas funções sociais de entretenedores e artesãos profissionais. Já o artista romântico, alienado da sua função e da sua existência social, agora se proclama gênio, aspas. Assim, e inclusive com maior alcance, a alienação do artista que reagia contra a sociedade, transformando-se em o gênio, foi uma das invenções mais características da era romântica. Aonde a função social do artista é clara, sua relação direta com o público, a pergunta do que deve dizer e como dizê-lo, respondida pela tradição, a moralidade, a razão ou algum outro padrão aceito, um artista pode ser um gênio, mas raramente se comporta como tal. Fecha aspas. Finalmente, Hobsbawm lança sua síntese magistral. Anteriormente, o artista ocupava um lugar social definido, seja como protegido de um mecenas, seja como funcionário público. Já na nova sociedade burguesa, a arte, como tudo mais, se torna uma mercadoria. Os artistas, em sua maioria agora, são obrigados a mercadejar aquilo que fazem, uma situação historicamente inédita até então. Aspas. O problema real era o do artista apartado de uma função reconhecida, patrono ou público, e deixado para lançar sua alma como uma mercadoria em um mercado cego, que seria comprada ou não. O artista, portanto, estava só, gritando dentro da noite, sem nem mesmo a certeza de um eco. Era simplesmente natural que se considerasse um gênio, que criasse somente aquilo que levava dentro de si, sem consideração pelo mundo e como desafio a um público cujo único direito em relação a ele era aceitá-lo em seus próprios termos ou rejeitá-lo de todo. Fecha aspas. Dessa autoconsciência do artista romântico, da sua rejeição à vida social, derivou o mito do dom musical, o extremo individualismo, a rejeição à noção de classe, a desunião e a competição relatada por muitos dos nossos interlocutores. No seu livro Mundos da Arte, Howard Becker se posiciona de maneira clara desde o início, definindo a arte como um trabalho, e dependente da cooperação de um grande número de pessoas para que possa existir. A seguir, ele descreve as atividades necessárias para que uma obra de arte possa se apresentar como tal. Aspas. Por exemplo, para que uma orquestra sinfônica possa dar um concerto, foi necessário inventar instrumentos, construí-los, conservá-los em bom estado. Foi necessário conceber uma notação e compor música utilizando essa notação. Os músicos tiveram que aprender a tocar os seus instrumentos com as partituras resultantes. Foi necessário dispor de tempo e de um local conveniente para os ensaios, anunciar o programa do concerto,
organizar a publicidade, vender ingressos e atrair um público capaz de escutar e, de alguma forma, compreender e apreciar o concerto. Fecha aspas. Atividades de apoio, como varrer o palco e servir café, também são imprescindíveis. Para fruir da obra é necessário um público que, de alguma maneira, foi preparado para tanto, já que toda manifestação cultural pressupõe processos formativos, sejam eles formais ou informais. É necessário também um discurso estético, críticos musicais, musicólogos. E, por fim, toda ordem social deve, de alguma maneira, permitir ou estimular atividades artísticas. A educação pública tem que ser fornecida pelo Estado, pelos agentes privados, as salas de concerto, sociedades capitalistas, o Estado garante o direito de propriedade com seu aparato legal, jurídico e policial. Portanto, existe uma divisão de trabalho. Esse ponto é central para a caracterização da atividade artística como um trabalho. Se a gente está rejeitando uma concepção idealista do século XIX, em que a música se faz por si mesma, como se fosse uma mágica, é evidente a necessidade de considerar as formas de financiamento que permitem a existência concreta da música, como profissão, como trabalho. Com a vitória da classe burguesa sobre a aristocracia feudal em 1848, surge a necessidade da burguesia, instalada há pouco no poder, de obter legitimação social. Isso é feito a partir do financiamento realizado pelo Estado, controlado por essa classe. A música cumpriu um papel importante nesse processo no mundo inteiro, sendo um período de grande prestígio dos teatros municipais, das orquestras sinfônicas. Nesse período havia estabilidade profissional para os músicos de orquestras. No Brasil, o início do século XX é marcado pela hegemonia da burguesia cafeeira, que, buscando legitimação de sua opulência e poder, financiava com generosidade a atividade musical erudita no país. Toda essa realidade muda radicalmente a partir da grande crise estrutural do capitalismo na década de 1970. Esse é o fim dos chamados 30 anos gloriosos, ou seja, o período que vai desde 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 1970. Nesse período, o Estado das nações desenvolvidas subvencionava direitos sociais, melhores salários, garantias, benefícios trabalhistas, como férias, licenças e emprego. É o período que no Brasil surge a legislação trabalhista, CLT, implantada no governo Getúlio Vargas em 1943 e que chegou ao fim no governo Temer. Com a crise no capitalismo que se segue aos anos 70, tudo muda de figura. Em vez de estados geridos por modelos keynesianos desenvolvimentistas no mundo inteiro, inclusive na ditadura empresarial militar do período 1964-1985, sobrevém a doutrina neoliberal. O chamado Estado mínimo se impõe com cortes radicais de investimentos sociais, incluindo na subvenção à cultura. Ocorre que o Estado, como foi dito antes, era o principal sustentáculo das atividades culturais, especialmente no âmbito erudito. A retirada do Estado da subvenção cultural produziu uma grande devastação na música erudita, com o fim de diversas orquestras e a precarização da profissão de músico orquestral. De acordo com a nossa pesquisa etnográfica, o músico orquestral passou a ter não mais um emprego estável, que lhe permitiria tranquilidade para continuar se dedicando ao seu aperfeiçoamento, mas passou a ser obrigado a se dividir em múltiplas atividades, inclusive eventuais, para poder sobreviver. Nesse sentido, a noção de empreendedorismo ganha força, inclusive entre os estudantes de instrumentos orquestrais do próprio IVL, muitos participam de grupamentos camerísticos especializados em apresentações para eventos como casamentos e outros. No entanto, a noção de empreendedorismo se trata, na verdade, de uma relação de assalariamento disfarçado. O músico continua fazendo o mesmo trabalho que fazia quando era empregado em uma orquestra, mas agora sem direitos trabalhistas, sem limite de jornada de trabalho, entregue à própria sorte, como a pandemia mostrou com crueldade. Nesse momento de crise dos anos 70, as práticas de gestão e de organização do trabalho sofrem uma reformulação radical denominada de reestruturação produtiva.
ela afetou todo o mundo capitalista, especialmente os ramos da indústria e serviços relacionados, mas gradualmente se espalhou por todas as atividades. Esse termo pode parecer estranho para os músicos, mas é do interesse central para toda essa classe musical. Com a reestruturação produtiva, se impõe uma precarização cada vez maior e uma flexibilização do papel profissional do músico. Cada vez mais ele é requerido a ser polivalente e assumir tarefas que seriam de outros profissionais. Na música, inicialmente impactou as gravadoras brasileiras, já a partir da década de 1980. Produziu uma forte concentração do mercado, em que várias gravadoras foram englobadas por multinacionais. Só para se ter uma ideia, ao final dos anos 90, o número de grandes gravadoras que controlavam o mercado mundial era de apenas 5 empresas. Nos anos 2000, esse número foi reduzido para 4 e atualmente são apenas 3. Nos anos 80, com a reestruturação produtiva, as decisões deixaram de ser do departamento artístico e passaram ao comercial. O espaço para experimentação criativa foi reduzido. Ocorreram cortes nos custos, com redução do quadro de funcionários e artistas, bem como das verbas para a promoção e contratação de novos nomes. A grande empresa fonográfica no Brasil, dos anos 70 a 80, concentrava todas as atividades necessárias para a indústria da música gravada, desde a prospecção de artistas e repertório, que era feita por um produtor artístico assalariado da gravadora, até a gravação e fabricação do disco e distribuição para os lojistas. Já nos anos 90, essa grande empresa fonográfica vai terceirizar e, portanto, mediante demissões e cortes, as atividades de produção musical, estúdios, fábrica e distribuição física. Essa terceirização dos pequenos estúdios independentes se deu em paralelo ao desenvolvimento da nova tecnologia digital, que reduziu muito os custos dos equipamentos de gravação e processamento sonoro. Para muitos músicos, isso seria uma conquista importante, trazendo a impressão de que o músico estava finalmente se apropriando dos meios de produção necessários à sua atividade profissional. Mas essa é uma percepção equivocada. Essa guinada na indústria é denominada de sistema aberto e foi planejada pela grande indústria, que aumentou com isso a concentração do mercado nas suas mãos. Segundo Lopes, abre aspas, essa estratégia lhes garante tanto o monopólio da fase final de produção e distribuição de música popular, quanto as condições para atender ao imprevisível do mercado musical e assegurar que novos artistas e gêneros sejam rapidamente colocados sob seu efetivo controle. Fecha aspas. As majors, ou grandes gravadoras, por serem um monopólio, detêm o controle sobre a comunicação e marketing, distribuição e comercialização, que são os pontos cruciais para a indústria da música gravada. Nessa posição de vantagem, nenhum pequeno selo ou gravador independente poderia competir com uma major. Na verdade, majors se livraram dos aspectos mais trabalhosos e caros do processo, que são a prospecção de artistas e repertório, a produção musical propriamente dita, ficando com o controle de todo o processo. Com isso, elas podem facilmente se apropriar dos artistas de sucesso, descobertos eventualmente por pequenos selos independentes, deixando para eles o prejuízo com os muitos artistas que não atingem as expectativas. No processo de concentração oligopolista produzido no âmbito da reestruturação produtiva, as grandes gravadoras se fundiram a empresas de comunicações que detêm canais de TV a cabo ou de sinal aberto. Isso dá a elas uma vantagem competitiva crucial, já que muito poucos conseguem fazer chegar a sua mercadoria musical ao grande público. Na década de 1990, as gravadoras passam a implantar a noção gerencial da flexibilidade, trazida no bojo da reestruturação produtiva. Esse conceito é fundamental para compreender o trabalho do músico na contemporaneidade, e não apenas no setor das gravadoras, como mostra a nossa etnografia. Hoje em dia, os papéis dos músicos, fora exceções, não se restringem mais a especialidades, como músicos de estúdio, músicos de orquestras, professores de música e assim por diante. Atualmente, para conseguir sobreviver em um mercado cada vez mais instável e precarizado,
Os músicos precisam se dividir em múltiplas atividades. É preciso produzir suas próprias gravações, acumulando o papel do produtor fonográfico, e possuir todo o equipamento de gravação digital em estúdios domésticos, acumulando o papel do técnico de gravação. É preciso veicular essas gravações em redes sociais e, portanto, acumular o trabalho de relações públicas e marketing. É preciso divulgar videoclipes, o que implica em acumular os trabalhos de diretor e produtor de vídeo, além de ter o equipamento e de saber operá-lo. A década de 1990 é crucial para o estudo das relações de trabalho dos músicos, porque foi o momento em que a doutrina do neoliberalismo se instalou com força no Estado brasileiro. Isso produziu impactos imediatos em termos de cortes radicais para a cultura, inicialmente no governo Collor e depois nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. A socióloga Luciana Segnini analisa esse momento em seu artigo O Trabalho do Músico entre o Estado e o Mercado. Em 1995, FHC lança seu plano diretor para a reforma do Estado. Os teatros públicos e estatais criaram fundações e organizações sociais atendendo a esse plano. Como consequência, a arte passa de bem público para a lógica privada em busca de resultados econômicos, e os artistas sofreram as consequências. Com essa reforma do Estado, a chamada OS, ou Organização Social, uma entidade estranha ao Estado, é considerada mais eficiente para gerir recursos públicos e sem empregar servidores públicos concursados. Com isso, os músicos de diversas orquestras perdem seus cargos vitalícios e passam a ser submetidos a audições frequentes se quiserem manter seus empregos, agora temporários. Abre aspas. As orquestras sinfônicas foram transformadas por meio da ação do próprio Estado em fundações e organizações sociais capazes de captar recursos privados para o desenvolvimento de seus programas artísticos. Algumas orquestras foram fechadas e outras reestruturadas. Seus músicos foram submetidos a audições que levaram a demissões e novas contratações, não mais de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos, conforme determina a Constituição Federal de 1988, mas na qualidade de trabalhadores temporários ou seletistas. A nossa colega do PPGM, professora Luciana Requião, é uma destacada pesquisadora nesse exato campo das relações de trabalho dos músicos. Da sua importante produção, que é uma referência para os estudos dessa área, selecionamos o artigo Mulheres Musicistas e Suas Narrativas sobre Trabalho. Esse artigo envolve as relações de trabalho dos músicos com um recorte de gênero, enfocando questões específicas das musicistas mulheres e também geracional, já que essas musicistas já estavam em atividade profissional na década de 1980. Os testemunhos, portanto, trazem um interesse ainda maior para permitirem depreender como era o mercado musical naquele momento, o que vai contrastar com a precarização muito maior do músico depois da reestruturação produtiva. Para essa maior precarização contribuiu muito a maior oligopolização do setor de música gravada, que se seguiu à reestruturação produtiva, conforme eu já mencionei aqui. Para Luciana, abre aspas, as transformações no mundo do trabalho vêm acontecendo de forma cada vez mais acelerada. Há muito que se compreender sobre as novas formas, como elas vêm se dando a cada momento, a produção, a distribuição e o consumo no campo da música. Também sabemos que as relações e os processos de trabalho se transformam em direção a uma vulnerabilidade cada vez maior de trabalhadoras e trabalhadores, e isto não é exclusividade da música. A precarização do trabalho se mostra sob várias faces: terceirização, intermitência, flexibilidade, empreendedorismo, etc. Fecha aspas. Conforme o depoimento da experiente musicista Débora Levi, inclusive mestra pelo PPGM, nesse próprio artigo, abre aspas, não existe mais aquele negócio de ficar em casa tocando ou estudando, esperar que vão bater na tua porta para te levar para o show, porque não vão. O mercado está esgotado, os espaços cada vez menores, nós estamos numa crise de mercado. Fecha aspas.
O impacto das políticas neoliberais sobre a docência em música também foi grande e muito negativo. Essas políticas reduzem os problemas da educação a questões técnico-gerenciais e pretendem impor a lógica capitalista como sua solução. Para sua implementação, impõem a competitividade, empurrando professores à busca de números classificados em rankings, independente das condições de trabalho a que eles estão submetidos. Segundo Isobe e Pedrosa, as políticas de orientação neoliberal que passaram a ser implementadas no Brasil a partir da década de 1990 engendraram modelos de gestão das grandes corporações privadas para o setor público. Tais modelos, na lógica de mercado, configuraram o chamado Estado gerencialista, caracterizado pela busca da eficiência, redução dos gastos e regulação dos serviços, por meio de indicadores de avaliação de desempenho. As políticas educacionais acabaram sendo definidas pelos organismos financiadores, principalmente pelo Banco Mundial. A imposição da política de resultados restringe a autonomia do professor e submete o currículo a uma lógica que busca atender às necessidades do capital e não as de um ensino comprometido com uma educação libertadora e crítica. A década neoliberal de 1990 também marcou a forte entrada do chamado terceiro setor na educação, pela via das ONGs, com função semelhante à das OS, ou seja, desobrigar o Estado de cumprir com a sua missão constitucional e canalizar recursos públicos para o setor privado. A população atendida muitas vezes vê a atuação das ONGs e os projetos sociais de música que desenvolvem como positiva, porque muitas vezes tal atuação substitui um completo abandono das comunidades pelo Estado. Os problemas, no entanto, são muitos. Como não se tratam de organismos estatais, as ONGs e seus projetos sociais não são permanentes. Ao contrário de uma escola pública, a atividade de uma ONG pode deixar de existir de uma hora para outra, dependendo da renovação de seus contratos. O trabalho dos professores de música nas ONGs nem de longe se parece com o trabalho de professores concursados, nem em termos de remuneração, estabilidade, benefícios trabalhistas, autonomia docente ou perspectivas de evolução na carreira. Para finalizar essa parte, como aponta vasta literatura, por exemplo, de Samuel Araújo e Musicultura, a partir de ONGs na comunidade da Maré, ou Laís Guazina, o que estimulou a sociedade a aceitar canalizar recursos públicos para o financiamento destes organismos privados para a promoção do ensino de música foi a noção preconceituosa de que, se isso não fosse feito, haveria um crescimento automático da criminalidade nas comunidades. Além disso, não houve debate com as comunidades sobre que tipo de ensino seria desejado por elas. O ensino da música erudita foi imposto como algo cuja superioridade estivesse acima de qualquer debate. Como resultado, não há consideração sobre a possibilidade de colocação dos egressos dos projetos sociais no mercado de trabalho altamente competitivo da música erudita. Em nossa pesquisa etnográfica, vimos conversando com muitos músicos e entrevistando alguns, especialmente agora, no período da pandemia. Uma das questões impactantes surgidas nesse momento tem sido relacionada justamente ao prejuízo causado aos músicos pela mencionada retirada do Estado das atividades culturais. Com o fechamento das casas noturnas devido ao isolamento social obrigatório, os músicos, em grande parte, perderam toda a sua renda. Alguns conseguem manter alguma renda oriunda de atividades no ensino da música, já que correram para adaptar de afogadilho suas aulas para um ambiente online. Fica evidente que o mencionado modelo de gestão baseado na substituição do apoio estatal pela atuação tida como mais eficiente do setor privado não considerou uma situação como a atual. O músico ficou entregue à sua própria sorte. Conforme eles relatam, não há nenhuma iniciativa de apoio das empresas na pandemia que realmente traga uma diferença às necessidades que muitos vêm passando. Nesse momento, os músicos nos relatam que precisam continuar produzindo conteúdos voltados para as redes sociais, mas que não têm nenhum retorno financeiro por isso. A pressão para trabalharem sem remuneração é a preocupação de serem esquecidos de seu público. Mas isso traz outras questões que precisam ser refletidas.
Uma delas é com relação ao trabalho não remunerado, que os músicos, lutando contra dificuldades extremas de sobrevivência, estão doando para conglomerados que lucram bilhões de dólares em todo o planeta. Outra questão que vem sendo apontada pelos músicos é que, com tanto conteúdo gratuito sendo fornecido por eles mesmos, o problema da retribuição econômica pelo trabalho do músico se torne ainda mais problemático. No entanto, a música e os músicos geram muito dinheiro para a economia. Nesse sentido, nossa entrevista com o acordeonista Kiko Horta é extremamente reveladora do poder que o músico tem e desconhece. Membro fundador do Cordão do Boitatá, bloco tradicional que há 25 anos leva milhares de foliões para o centro do Rio de Janeiro, Kiko Horta conta, abre aspas, o Cordão do Boitatá faz esse baile na Praça 15, a gente nunca recebeu um centavo da prefeitura, Rio Tour, nada. A gente levantou aquilo do zero, com uma cooperativa de artistas da qual a gente fazia parte. Eram mais de 40 artistas de música, teatro, circo. Há 2 anos, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre esse evento que a gente faz na Praça 15 e o impacto econômico que ele tem na cidade. E na avaliação dela, a gente movimentou 28 milhões de reais da economia da cidade, de diversas formas, postos de trabalho, impostos pagos, produtos vendidos, que a gente não vende. Quem vende é a cervejaria de quem a gente não tem apoio. A prefeitura faz propaganda, vende o espaço da praça, mas a gente está lá tocando. Os artistas estão lá tocando de graça e a prefeitura ganhando dinheiro. E a gente vê que com 28 milhões de reais você não consegue retornar nem um pouquinho para nenhum tipo de processo de fortalecimento que mantenha aquilo em pé. Agora, com certeza, se você bota o pé no freio, por exemplo, aí falando de carnaval, essas associações todas de blocos de carnaval que têm relações com essas marcas de cerveja, se elas botassem o pé no freio e se recusassem a fazer o evento sem remuneração, essa relação muda, porque é muito dinheiro. Mas é difícil você conseguir juntar pessoas dispostas a se recusar a tocar por falta de uma remuneração condizente. Concluo aqui, as conclusões dessa conferência não são entusiasmantes em relação às perspectivas de trabalho para os músicos no século XXI. No entanto, elas também não devem ser vistas como uma manifestação de pessimismo. Os problemas foram colocados da mesma maneira que as soluções, principalmente na fala de Kiko Horta. É necessário que a gente compreenda que o estudo das técnicas e procedimentos musicais, mesmo sendo central para a atividade prática dos músicos, não pode impedir que eles e elas se dediquem também a entender a sociedade em que vivem. É necessário entender sua posição no interior das relações de produção e, principalmente, seu papel como trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado.